pessoal, vamos trabalhar um pouquinho agora a respeito de multiplicação de duas matrizes, ok? A parte de multiplicação de duas matrizes, e também nós iremos ver, né, como é que funciona a questão do primeiro e o segundo item para como multiplicar uma matriz, né? Existem restrições para saber se duas matrizes podem ou não ser multiplicadas, ok? Então vamos lá, sem mais delongas, ok? Vamos lá, ó, multiplicação de matriz. Ó, item 1. Para multiplicar duas matrizes, o número de colunas da primeira matriz, ok, deve ser igual ao número de linhas da segunda matriz. Então, repetindo novamente, para você poder multiplicar duas matrizes, o número de colunas, repetindo novamente, ó, o número de colunas da primeira matriz deve ser igual ao número de linhas da segunda matriz. Se isso acontecer, duas matrizes podem ser multiplicadas. Caso contrário, não pode multiplicar duas matrizes e deixa para lá, ok? Então, repetindo novamente, para multiplicar duas matrizes, o número de colunas da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda. Quando você for pegar, você pega duas matrizes, a matriz A vezes a matriz B, tá? Ok? Então, você verifica se na primeira matriz o número de colunas é igual ao número de linhas da segunda matriz. Se isso ocorrer, duas matrizes podem ser multiplicadas. Beleza. Segundo item. 2. O resultado será sempre uma matriz com número de linhas igual ao da primeira e número de colunas da segunda matriz. Beleza. Quando você multiplicar, a nova matriz, resultado da multiplicação dessas duas matrizes iniciais, né, será igual ao número de linhas da primeira e o número de colunas da segunda. Isso nós iremos ver isso detalhadamente na prática, ok? Então, nós vimos essa definição, professor, não entendi, né? Na prática você vai entender bem melhor, beleza? Então vamos lá. Então, repetindo, vamos supor que você pega a primeira matriz, vamos supor uma matriz A, aí você pegue ela, uma matriz de ordem M por N, de M linhas, um total de linhas, N colunas, um total de colunas, por exemplo. Aí você vai multiplicar por uma outra matriz, digamos, uma matriz B, de um total de linhas por um total de colunas, tá? Primeiro, o número de colunas, aqui é linha coluna, ó, linha coluna, ok? O número de colunas da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda. Aí, se essas duas partes forem iguais, a matriz pode ser multiplicada. Aí, qual é a ordem? O número de linhas da primeira e o número de colunas da segunda. Eu preparei um detalhezinho aqui que aqui fica bem interessante, ó. Quando você coloca o número de linhas da primeira, a ordem da primeira matriz, e você coloca embaixo aqui a ordem da segunda matriz, ó, dessa forma aqui, ó, tá? Tipo, quando nós estávamos estudando um videozinho aí atrás sobre diagonal principal e diagonal secundária, como se fosse a diagonal secundária. A diagonal secundária, né? Por exemplo, parecido como se fosse, né? É para saber se as matrizes podem, né? Ser multiplicadas, né? Então, nesse caso, é para saber se as duas matrizes podem ser multiplicadas, né? Beleza. Se aqui é linha coluna, se o número de colunas da primeira for igual ao número de linha da segunda, as duas matrizes podem ser multiplicadas, ok? Se pode, quando você multiplicar, vai dar uma nova matriz, por exemplo, uma matriz C, ok? E a ordem será número, olha só, número de linhas da primeira, número de colunas da segunda. Essa vai ser a ordem da nova matriz, beleza? Vamos ver isso daqui na prática que nós normalmente entendemos. Vamos ver, né? Uns 3, 4, 5 exemplos, tá bom? Para fixarmos melhor essa ideia. Vamos aqui para o primeiro exemplo, ok? Então vamos lá. Primeiro, né? Veja bem, para multiplicar duas matrizes, que é o caso ali, vamos lá. O número de colunas da primeira deve ser igual ao número de linhas da segunda. Vamos lá. Vamos contar. O número de colunas da primeira matriz tem que ser igual ao número de linhas da segunda matriz. Será que isso cabe para essas duas matrizes? Essa daqui é a primeira matriz, essa daqui é a segunda matriz. Vamos lá. Contando o número de colunas da primeira. Ó,
contando o número de colunas da primeira. 1, 2, 3 colunas. Contando o número de linhas da segunda matriz. Ó, 1, 2, 3. Então, o número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda. Ó, tem quantas colunas aqui? 1, 2, 3. Tem quantas linhas aqui? 1, 2, 3. Então quer dizer que o número de colunas dessa primeira matriz é realmente igual ao número de linhas da segunda matriz. Então quer dizer que pode ser multiplicado. E a ordem será uma matriz em que terá igual o número de linhas, nesse caso, o número de linhas, né, da primeira e o número de colunas da segunda, beleza? Mas vamos ver isso detalhadamente, de forma escrita, fica melhor você entender. Beleza, vamos lá. Então, ó, a técnica é essa. Você coloca aqui na parte de cima a ordem da primeira matriz e a parte de baixo a ordem da segunda matriz. Então vamos lá. Primeira matriz, vamos lá, olha, preste atenção, vejam bem, vamos lá. Ordem da primeira matriz, quantas linhas? Ó, 1, 2, tá? Quantas colunas? 1, 2, 3. 2 por 3. Essa é a primeira matriz. A segunda, qual é a ordem da segunda matriz? Vamos lá. 1, 2, 3 colunas. 1, 2, então no caso, 2 linhas. Então de ordem 3 por 2. Veja bem. Então, para poder multiplicar, ó, isso daqui tem que ser igual. Aí eu pergunto, isso daqui é igual? Sim. Olha só. Essa parte aqui tem que ser igual, para poder ser multiplicada. Então quer dizer que essa parte aqui, pessoal, é igual. Então nesse caso podem ser multiplicadas essas duas matrizes. Aí vem a pergunta, quando eu pegar essa matriz e multiplicar por essa, qual é a ordem da próxima matriz que vai estar, nesse caso, ali do lado? Então, quando eu multiplicar, tá? Então, a ordem da nova matriz será essa daqui, ó. Tá certo? Então, isso daqui é para você saber que pode ser multiplicado, ó. Se o número de colunas, aqui é linha, coluna, se o número de colunas da primeira for igual ao número de linha da segunda, pode ser multiplicado, que é o caso. Vamos lá. Quando você saber que pode ser multiplicado, que é o primeiro item, aí você vai agora para o segundo item. O que é que diz o segundo item? O resultado será uma matriz com o número de linhas, da primeira, ó, número de linhas, né? Com número de linhas igual ao da primeira matriz, ó. Número de linhas igual ao da primeira matriz, ok? E número de colunas igual ao da segunda. Aí a ordem vai ser, a nova matriz que vai ser multiplicada, vai ser uma matriz de ordem, ó, 2 por 2. Olha só, pessoal, coisa interessante. Eu já sei a ordem da nova matriz, ó. 2 por 2. Se você fizer dessa forma, né? Que tipo assim, essa parte de multiplicação de matrizes causa um pouco de dúvida no início. Mas depois vocês vão ver, quando vocês começarem a pegar o macete, aí vocês vão ver que não é tão difícil, é fácil. Ok? Então repetindo novamente, aqui é fácil, você coloca a ordem da primeira matriz, coloca a ordem da segunda matriz, isso daqui é para saber se podem, e aqui, ó, a ordem, 2 linhas, 2 colunas. Essa é a ordem da nova matriz. Aí aqui na frente, eu já construo uma matriz genérica, ok, de ordem 2 por 2. Então, quando nós vamos, então repetindo, fez tudo isso, aqui, matriz de ordem 2 por 2. Isso é rápido, estou explicando passo a passo bem direito, mas isso é rápido, ok? Ordem 2 por 2. Tem 2 colunas, então vai de nesse caso, A1 até A12. Então você vai lá, ó, A1 até A12, ok? Fechou. Então nesse caso, 2 colunas, 1, 2, quantas linhas? 2. Já tem uma, só falta 1. Então A2, 1, A2, 2. Tá aí, pessoal. A2, 1, A2, 2. Ok? Então nesse caso, ó, prontinho aí. Beleza. Então nesse caso aí tá prontinho, ok? Tudo organizado, pronto. Depois que eu faça essa construção, isso daqui, isso
fica desnecessário, ok? Como nesse caso, pessoal, fica desnecessário, aí nesse caso, né, a partir desse momento aí, eu vou fazer uma multiplicação. Por isso aqui eu poderia até apagar, mas vou deixar aí, como é primeiro exemplo, eu vou deixar aí para a gente debater. Eu vou fazer o cálculozinho aqui, beleza? Então vamos lá. Então, pessoal, ó, o que é que nós iremos fazer a partir de agora? Vamos lá. Você vai seguir esse padrão. Vamos lá. Quando eu falar esse primeiro item, você vai multiplicar essa matriz por essa. Quando você está multiplicando duas matrizes, você está multiplicando as linhas da primeira matriz pelas colunas da segunda matriz. O que significa... Agora isso daqui. Isso quer dizer que você vai pegar a linha da primeira matriz e multiplicar pela coluna da segunda matriz. Então, repetindo, você vai pegar, nesse caso, a linha da primeira matriz e multiplicar pelo a coluna da segunda matriz. Então, como é que vai ser feita a multiplicação? Ó, linha da primeira matriz, coluna da primeira matriz. Linha da primeira matriz, coluna da segunda matriz. Ó, linha da primeira matriz, coluna da segunda matriz. Linha da primeira matriz, coluna da segunda matriz. Vai ser dessa forma, beleza? Então vamos encontrar o primeiro elemento. Então vamos aqui, vamos colocar aqui a multiplicação da matriz. Então vamos lá, repetindo, vamos lá. Linha, esse primeiro 1 aqui, ó. Linha da primeira matriz, coluna da segunda matriz. Então vai ser, ó, primeira linha da primeira matriz, primeira coluna da segunda matriz. Aí você vai multiplicar. Aí vamos lá. Aí você vai multiplicar da seguinte ordem. Ó, primeiro elemento da linha pelo primeiro elemento da coluna. Segundo elemento da linha pelo segundo elemento da coluna. Terceiro elemento da linha e terceiro elemento da coluna. Sempre somando. Agora, se dois números tivessem sinais diferentes, quando você fizer a multiplicação mais com menos, é evidente que vai dar menos. Mas no caso seria uma soma. Você vai multiplicando e somando, multiplicando e somando. Como é que é feito isso? Vamos lá. Ó, repetindo, ó. Eu vou encontrar o elemento, ó. Primeiro, A1 que vai ficar aqui, ó. Então, linha da primeira matriz, coluna da segunda matriz. Vamos seguir o passo a passo. Vamos lá. Então, 2 eu multiplico com 2. Vamos lá. 2 vezes 2, né? Então, nesse caso, fica 2 vezes 2, mais 3 vezes 1, 3 vezes 1, mais 1 vezes 3, 1 vezes 3. Então, primeiro elemento da linha, primeiro elemento da coluna. Segundo elemento da linha, segundo elemento da coluna. Terceiro elemento da linha, terceiro elemento da coluna. Pronto, aqui, quando eu resolver essa operaçãozinha aqui, vai dar o meu primeiro elemento. Tá beleza? Então, depois que eu faço isso, ó, primeira linha, primeira coluna. Agora o que é que eu vou ter? Ó, primeiro elemento, ó, primeira linha da primeira matriz já está circulada. Agora aqui eu apago, tá? Primeiro elemento da linha está circulado. Agora, ó, primeira linha, perdão, aqui, ó. Vamos lá. Primeira linha da primeira matriz. Agora, ó, segunda coluna da segunda matriz. Então, segunda coluna da segunda matriz. Beleza? Então, primeira linha, segunda coluna, ok? Então você vai multiplicar aqui, ó. Beleza? Então vamos lá, ó. O 2 eu multiplico com 0. Primeiro elemento da linha. Vou colar um pouquinho mais passado. Mais passou. Vamos lá. Primeiro elemento da linha, o 2. Primeiro elemento da coluna, o 0. Vamos lá, mais. Segundo elemento da linha, segundo elemento da coluna, o 3 eu multiplico pelo menos 1. Beleza? Vamos lá, mais. Terceiro elemento da linha, vezes, ó, terceiro elemento da coluna. Aí aqui eu fecho. Já foi multiplicado. Pronto, então veja bem, pessoal. Foi feito aqui, ó. Vai ter dois elementos aqui, ó. Para ficar até um pouquinho mais fácil, depois eu vou explicar uma coisinha que vai facilitar um pouquinho o entendimento. Vamos lá. Aqui já está feito. Então, isso aqui eu já multipliquei. Isso aqui também. Agora vamos para cá, ó. Então vou apagar aqui e apagar aqui. Beleza? Então vamos lá, ó. Isso se refere à linha da primeira matriz e isso se refere à coluna da segunda matriz. Vamos lá. Segunda linha da primeira matriz, evidente. Ó,
primeira coluna, ó, segunda matriz. Beleza? Então vamos multiplicar na ordem, ó. Primeiro 0 vou multiplicar com o 2. 0 vezes 2 mais 1 eu multiplico com 1, ó. 1 vezes 1 mais, e o 2 eu multiplico com 3, ó. 2 vezes 3. Então vamos lá. Primeiro elemento da linha, primeiro elemento da coluna, ok? Ó, segundo elemento da linha, segundo elemento da coluna, ok? Terceiro elemento da linha, terceiro elemento da coluna. Multiplicou. Agora, aí no caso eu apago aqui a coluna. Agora, ó, segunda linha tá marcado, segunda coluna, já é a segunda matriz. Aí, nesse caso, eu coloco aqui, ó, para 1, beleza? Então, vamos lá, ó. Primeiro elemento da linha vezes primeiro elemento da coluna, que é 0. Vamos lá, mais segundo elemento da linha, 1 vezes segundo elemento da coluna, menos 1. Vamos lá, mais terceiro elemento da linha, o 2, vezes terceiro elemento da coluna, ou seja, o 5. Beleza. Pronto. Aí quando eu resolver aqui, eu acho a minha matriz. Beleza. Agora sim, vamos lá. Ficar melhor de entendimento. Gostaria de vocês entenderem o seguinte. Veja bem. Para ficar um pouquinho melhor de entendimento, vamos lá. Eu não falei para vocês que aqui é a multiplicação de linha por coluna? Então, olha só. Com a primeira linha, aí eu vou multiplicar, ó, pela primeira coluna e segunda coluna da segunda matriz. Eu não falei para vocês que é a multiplicação das linhas da primeira matriz pelas colunas da segunda matriz. Eu não falei isso. Então vou apagar aqui para deixar vocês entendendo o conceito. Vamos lá. Ó, tá vendo aqui que é a primeira linha e primeira linha, primeira linha e primeira linha. Então, com a primeira linha, ok, olha só, presta atenção, ó, com a primeira linha, ó, da primeira matriz, vai ser multiplicado pela, ó, primeira coluna e depois, ó, vamos repetir novamente, ó, será multiplicado, ó, com a primeira coluna, foi feito aqui, e depois, ó, com a segunda coluna, foi feito aqui, ó, primeira com a segunda. Então, resumindo, com essa primeira linha, essa daqui, aí eu vou multiplicar pela primeira coluna, colocar aqui, depois com a segunda coluna, colocar aqui, ok? Ó, aí vamos lá, ó, com a segunda linha, eu multiplico, ó, pela primeira coluna, ok? E pela segunda coluna. Dessa forma fica um pouquinho mais fácil, ok? Então vamos lá. Com essa linha, ó, com essa linha, tá vendo que aqui já você já sabe aonde vai ficar os elementos, por isso que é a interação daquilo ali. Você já sabe aonde vai ficar os elementos. Aí você frisa o seguinte, ó, veja bem o que é que você vai frisar. Com a primeira linha, você multiplica primeiro com a primeira coluna e depois com a segunda coluna. Aí você vai lá, ó, primeira linha, primeira coluna. Aí você multiplica, ó, 2 vezes 2. Depois, ó, primeiro elemento da linha, primeiro elemento da coluna. Segundo elemento da linha, segundo elemento da coluna. Terceiro elemento da linha, terceiro elemento da coluna. Aí você vai lá, ó, 2 vezes 2. Depois, ó, 3 vezes 1. Depois, 1 vezes 3. Acabou. Então, multiplicou primeira linha, primeira coluna. Tá aqui. Aí depois, a mesma linha pela segunda coluna. Aí vai lá, ó, 2 vezes 0, que é o que colocou aqui. Depois, ó, 3 vezes menos 1, que é o que foi colocado aqui. E depois 1 vezes 5, que foi colocado aqui. Acabou. Agora depois você vai para aqui linha, ó, segunda linha. Primeiro item, segunda linha. Aí você apaga isso, ok? E vai agora para a segunda linha. Aí você, com essa segunda linha, você multiplica pela primeira coluna e depois pela segunda coluna. Beleza? Então vamos lá, ó. 0 vezes 2, aqui. Depois, ó, 1 vezes 1, aqui. Depois, 2 vezes 3, aqui. Depois que você multiplicou segunda linha, primeira coluna, aí você vai segunda linha, mesmo jeito, agora segunda coluna, aqui, ó. Aí, 0 vezes 0, tá aqui. Depois, 1 vezes menos 1, tá aqui. E 2 vezes 5, tá aqui. Pronto. Faz desse jeitinho aí. Vamos lá. Depois que você fizer isso, aí vamos lá, aqui, ó. Colocar aqui embaixo, tá bom? Aqui embaixo, vamos lá. Fazendo o cálculozinho, ó. 2 vezes 2, 4. Mais 3 vezes 1, 3. Mais 1 vezes 3, 3. Aqui, ó. 2 vezes 0, 0.
3 vezes menos 1, menos 3, porque mais com menos é menos, e 3 vezes 1 é 3. Vamos lá, 1 mais, né? Peraí, só um minutinho. Mais 1 vezes 5, 5. Parou aqui. Beleza? Vamos dar continuidade. Ó, 0 vezes 2, 0. 1 mais, né? Evidente. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 3, 6. Aqui, ó, 0 vezes 0, 0. 1 vezes menos 1, menos 1. Por quê? Porque mais com menos é menos e 1 vezes 1 é 1. Mais 2 vezes 5, 10. E aqui só finaliza. Beleza? Vamos lá. 4 mais 3, 7. 7 mais 3, 10. Beleza. Vamos lá. 0 menos 3, menos 3. Menos 3 mais 5, 2. Beleza. Vamos lá. 0 mais 1, 1. 1 mais 6, 7. 0 menos 1, menos 1. Menos 1 mais 10, 9. Acabou. Foi multiplicado. Dá um pouquinho de trabalho na primeira explicação, mas vocês vão ver que a partir da segunda explicação, aí vou explicar agora um segundo exemplo e um terceiro exemplo para fixar melhor a ideia, tá? Mas vocês vão nesse intuito. Aí, quando eu explicar o segundo exemplo, preste atenção, o segundo e o terceiro exemplo, que já vai clareando, ok? Quando eu explicar o quarto e o quinto exemplo, aí clareia de uma vez. Que é mais ou menos assim, só que vocês só vão aprender a fazer isso realmente errando, na prática, cometendo alguns erros, olhando detalhe por detalhe, revendo esse vídeo 1, 2, 3, 4, 5 vezes e vai passo a passo, tentando resolver, olhando os exemplos, vendo dessa forma. Matemática se aprende na prática. Não adianta você querer aprender matemática assim, só se você seja um gênio mesmo da matemática, né? Mas matemática é prática, matemática é prestar atenção nos mínimos detalhes, tá? Depois que vocês prestarem atenção nos mínimos detalhes, você vai aprendendo e vai praticando. E vai tentando aprender olhando e praticando, olhando, praticando e olhando os detalhes e praticando. Dessa forma vocês vão aprender e aprender de forma concreta. Se não for desse jeito, não tem como. Não funciona, tá? A matemática é muito prestar atenção nos detalhes e muita prática, tá bom? Então vamos agora para mais dois exemplos a respeito de multiplicação de duas matrizes, beleza? Pessoal, vamos agora trabalhar um pouquinho a questão de mais a ideia para fixar a ideia de multiplicação de matrizes. Então vamos lá, pessoal. Então qual é o primeiro passo, né? Para multiplicar nesse caso duas matrizes, o número de colunas da primeira, tá? No caso tem que ser igual ao número de linhas da segunda. Então vamos lá. Então o primeiro passo, preste atenção. Vamos lá, vou fazer a multiplicação. Então você vai colocar a ordem da primeira matriz, 2 por 2. Aí aqui embaixo, a segunda matriz, você colocar a ordem aqui embaixo, ó. 1, 2 por 1, 2, 3. 2 por 3. Aí você vai simplesmente para esse detalhe agora. Vamos lá, presta atenção, ó. O número de colunas da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda. Vamos lá. O número de colunas da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda. Então, o que é que acontece? Que isso, né, tem que ser igual para poder, né, para poder haver a multiplicação da matriz. Como essa parte aqui é igual, então pode haver a multiplicação de matriz. Quando eu multiplicar, a nova matriz terá essa ordem aqui, ó. Tá? Lembre-se que aqui é linha, aqui é coluna. Então você terá a ordem, nesse caso, ó, 2 por 3. Essa é a nova ordem da matriz. Aí você vem aqui e escreve uma matriz com essa ordem. Então vamos lá, para ficar um pouquinho melhor, né? Então vamos lá. Começa, tem 3 colunas, então vai de A1 até A13. Então vamos lá. A1, A12, A, nesse caso, 13, fecha. Ok? Então vamos lá. Ó, primeira, segunda, terceira coluna tem que ter duas linhas. Já tem uma, só falta uma. Então A, 2, 1, A, 2, 2, A, 2, 3. Então vamos lá. Como é que eu vou executar essa multiplicação? Vejam bem, pessoal. Preste atenção. Vamos dizer que isso aqui é a matriz, o produto dessa matriz é uma determinada matriz A. Vamos dizer assim, tá bom? Então vamos lá. Olha, preste atenção. Preste atenção. Ó,
Como eu já falei para vocês, ó, é a multiplicação das linhas dessa primeira matriz pelas colunas da segunda matriz, beleza? Então, ó, presta atenção, ó, com a primeira linha, que é essa primeira linha, e ó, com essa primeira linha, você vai multiplicar pela primeira coluna da segunda matriz, depois pela segunda coluna da segunda matriz, depois pela terceira coluna da segunda matriz. Então veja bem o que é que eu vou fazer, ó. Com a primeira linha, multiplico pela primeira, segunda e terceira coluna. Aí eu obtenho esses 3 elementos, beleza? Aí depois, com a segunda linha, com a segunda linha, ó, depois, ó, com a segunda linha, aí eu multiplico pela primeira coluna, pela segunda coluna e depois pela terceira coluna. Aí eu obtenho toda a multiplicaçãozinha. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer já a multiplicação direta, preste atenção. Então vamos lá, ó, com a primeira linha, vou multiplicar pela primeira coluna e colocar aqui, depois pela segunda coluna colocar aqui, depois pela terceira coluna colocar aqui, eu formo a primeira linha. Tá bom assim? Então vamos lá. Primeira linha, primeira coluna, vamos lá. Então, primeiro elemento da linha pelo primeiro elemento da coluna, segundo elemento da linha pelo segundo elemento da coluna, vamos lá. 5 vezes 2, 10, mais 2 vezes 2, 4. Então, no caso, está feitinha ali primeira multiplicação, beleza? Então, primeira linha, primeira coluna, ok. Aí apago. Agora, primeira linha, segunda coluna. Vamos lá, aqui, segunda coluna, ok? Então, vamos lá. 5 vezes 3, 15. 2 vezes 9, 18. Apago. Terceira coluna agora, ó. Terceira coluna, vamos lá. 5 vezes 3, 15. E 2 vezes 2, 4. Fechou a primeira linha. Beleza? Agora eu vou fazer o quê? Olha só, presta atenção, ó. Com a segunda linha agora. Segunda linha. Aí eu vou multiplicar pela primeira coluna, depois pela segunda coluna, depois pela terceira coluna. Vou apagar aqui. Beleza? Então, com essa segunda linha, eu vou multiplicar agora pela primeira coluna. Vamos lá. Primeiro elemento da linha pelo primeiro elemento da coluna. Primeiro elemento da linha aqui, né? Primeiro elemento da linha pelo primeiro elemento da coluna. Segundo elemento da linha, segundo elemento da coluna. Vamos lá. 2 vezes 2, 4. Mais 1 vezes 2, 2. Beleza? Vamos lá. Agora, vamos para a segunda coluna. Segunda coluna. Vamos lá. 2 vezes 3, 6. Mais 1 vezes 9, 9. Por que esse mais? Se eu fizer mais com mais, dá mais. Aí eu coloco 9, normal. Vamos lá. Agora vamos para a terceira coluna. Terceira coluna. Beleza? Então lá. 2 vezes 3, 6. E 1 vezes 2, 2. Acabou. Ok? Então agora aqui só é fazer a soma e tchau. Fazer aqui. Você nem fazer muito grande, vamos lá. Somando dá 14. 15 mais 18, 33. 15 mais 4, 19. Vamos lá. 4 mais 2, 6. 6 mais 9, 15. 6 mais 2, 8. Finalizou. Então, finalizamos aqui o exemplo 2. Preste atenção passo a passo, reveja o vídeo. E vamos agora, pessoal, para o exemplo 3. Pessoal, vamos agora para mais um exemplo, exemplo 3, para fixarmos melhor essa ideia de matrizes, né, para um melhor entendimento de vocês, né? Prestem atenção no passo a passo, para que nós iremos pegando cada vez mais o contexto. Vamos lá. Primeiramente, ordem da primeira matriz. Qual é a ordem? 3 por 3. Então, a ordem da primeira matriz, 3 por 3. Ordem da segunda matriz, 3 por 3. Ok. Então, vamos lá. Ó, preste atenção.
aqui é para saber que pode ser efetuada. Podem ser multiplicadas, as duas matrizes podem ser multiplicadas se o número de colunas da primeira matriz for igual ao número de linhas da segunda matriz. A multiplicação pode ser efetuada. Qual é a ordem da nova matriz que vamos obter? A ordem é o seguinte, a ordem é justamente, nesse caso, essa daqui, a ordem, ó. Justamente essa daqui, a ordem da nova matriz. Resumindo, a ordem da nova matriz será uma ordem, ó, 3 por isso, ó, 3 linhas por 3 colunas. Então, só falando novamente essa ideia aqui, ó, para multiplicar duas matrizes, o número de colunas da primeira, que é isso daqui, tem que ser igual ao número de linhas da segunda. Então, o número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda. Aí vem para cá. Vamos lá. O resultado será uma matriz de número de linhas, né? Igual ao da primeira. O número de linhas será igual ao número da primeira da nova matriz, beleza? E número de colunas igual ao da segunda. E número de colunas igual ao da segunda, porque essa ordem da segunda matriz, beleza? A ideia é essa. Pronto. A nova matriz terá essa ordem, ó, 3 linhas, 3 colunas. Isso é para saber se pode, e essa parte será a ordem da nova matriz. Então, será 3 por 3. Então, resumindo, tem quantas colunas? 3. Então, vai de A1 até A13, beleza? Então, vamos lá. Igualdade. Então, a minha nova matriz vai de A11, A12 até A13. Fechou, né? Tem uma linha, falta quantas? 2 para completar 3. Então, A21, A22, A23. Depois, A31, A32, A33. Beleza, né? Nesse caso, aqui é 2, 3. E aqui é 3, 3. Fechou. Beleza. Então, a minha nova matriz tem aquela ordem. Então, vamos lá, presta atenção. Então, nesse caso, pessoal, vamos efetuar a multiplicação. Então, vamos colocar aqui o resultado. Beleza? Então, vamos começar. Vamos lá. Então, presta atenção. Vamos lá. Com essa primeira linha, olha só o que é que vai fazer aqui, ó. Com essa primeira linha, que é essa daqui, ó, que é essa primeira linha aqui, né? Essa primeira linha, vou multiplicar pela primeira coluna da segunda matriz, segunda coluna, terceira coluna. Você fazendo esse passo a passozinho, não vai ter muito problema não. Então, vamos lá. Primeira linha, vamos lá. Primeira coluna aqui, primeira coluna, beleza. Primeiro elemento da linha pelo primeiro elemento da coluna, multiplico o segundo elemento da linha pelo segundo elemento da coluna, terceiro elemento da linha pelo terceiro elemento da coluna. E é por isso que o número de colunas tem que ser igual ao número de linhas para isso bater. Beleza? Então vamos lá. 0 vezes 3, 0, mais 1 vezes 2, 2, mais 4 vezes 5, 20. Primeiro elemento já foi, vamos lá. Agora, primeira linha ainda, segunda coluna. Primeira linha, segunda coluna. Vamos lá, aqui. 0 vezes 1, 0. 1 vezes 1, 1. Mais, vamos lá. 4 vezes 1, 4. Segundo elemento foi terceira coluna. Terceira coluna. Beleza, vamos lá. 0 vezes 3, 0. 1 vezes 0, 0, ok? E 4 vezes 1, 4. Terminou. Essa linha terminou. Então, veja bem, pessoal, que agora, nesse caso, finalizamos a primeira linha, beleza? Finalizadas aqui, né? Ok? Vamos lá. Gostaria que vocês prestassem atenção
que eu peguei olha só, veja bem, presta atenção. Primeira linha, primeira coluna, aqui. Primeira linha, segunda coluna, aqui. Primeira linha, terceira coluna, aqui. Então, quer dizer o que com isso? Com a primeira linha, multiplique pela primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna. Beleza, acabou. Agora, nós iremos para a... Não, aqui não. Segunda linha, ok? Com essa segunda linha, que é aqui, eu vou multiplicar pela primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna. Beleza? Vamos lá. 2. Tá, vamos lá. Primeira coluna, ok? Então, que é 2, 1, 2, 1, beleza. 2 vezes 1, fazer aqui no meio, 2. Vamos lá. 0 vezes, perdão, cometi um errinho, peraí, só um minutinho. Vamos lá. Linha, coluna. Primeiro com primeiro, segundo com segundo, terceiro com terceiro, beleza. 2 vezes 3, 6. 0 vezes 2, 0. E 0 vezes 5, 0. Beleza, vamos lá. Primeira coluna, aqui vamos para a segunda coluna. Então, apago aqui e vou para a segunda coluna. Então, vamos lá. Primeiro elemento com primeiro, segundo com segundo, terceiro com terceiro. Nessa ordem, vamos lá. 2 vezes 1, 2. 0 vezes 1, 0. E 0 vezes 1, 0. Beleza? Vamos agora para a terceira coluna, ok? Para a terceira coluna. Vamos lá. 2 vezes 3, 6. 0 vezes 0, 0. E 0 vezes 0, aliás, 0 vezes 1, 0. Então, vamos lá. Primeiro com primeiro, segundo com segundo, terceiro com terceiro. Multiplicação, beleza? Vamos lá. Agora, acabou. Nós vamos agora para a terceira linha, ok? A terceira linha é essa. Aí eu vou fazer a multiplicação pela, primeira coluna, segunda e terceira. Então, vamos lá. Primeira coluna, ok? Vamos lá. Vamos lá. 1 vezes 3, 3, mais 7. Tá, 1 vezes 3, 3. 7 vezes 2, 14. Mais 0 vezes 5, 0. Beleza. Agora, primeira coluna já foi. Vamos lá. Segunda coluna. Vamos lá. 1 vezes 1, 1. Mais 7 vezes 1, 7. Mais 0 vezes 1, 0. Agora vamos para a terceira coluna. Vamos lá. 1 vezes 3, 3. Mais 7 vezes 0, 0. Mais 0 vezes 1, 0. Tá aí. Acabou. Agora é a parte facílima. É só finalizar. Vamos lá. 0 mais 2, 2. 2 mais 20, 22. 0 mais 1, 1. 1 mais 4, 5. 0 mais 0, 0. 0 mais 4, 4. Ok, vamos lá. 6 mais 0, 6. 2 mais 0, 2. 6 mais 0, 6. Aqui, 3 mais 14, 17. 1 mais 7, 8. 3 mais 0, 3. Acabou. Efetuado essa multiplicaçãozinha simples, né? Você vai passo a passo, segue o passo a passo, que fica simples, fica fácil e dá para vocês desenrolarem, tá bom? Então vamos fazer o seguinte, eu vou trabalhar mais um exemplo, né? Para fixar melhor essa ideia, ok?